A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Esse aqui é o terceiro estudo de uma série sobre oração, a chave da vitória. Essa expressão não é um clichê, não é um jargãozinho. Essa expressão é legítima, é real, é uma realidade no mundo espiritual e por isso eu não canso de repetir ela, para que a gente possa ter isso bem firmado. Crentes vitoriosos são crentes que têm o joelho calejado. Irmãos, você não vai ser derrotado na sua vida, você não vai ser um crente minguado se você tiver uma vida de oração. Irmãos, Provérbios capítulo 28, verso 9, é o texto-chave para essa terceira parte do nosso estudo. Provérbios 28, verso 9. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, desprezível. Quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, quem não gosta de pregação, não gosta de estudo bíblico, irmão, até a oração dele é abominável. Por quê? Porque ele não vai aprender a orar segundo os princípios de Deus. E quem ora contra a vontade de Deus sempre vai ter não como resposta, vai ficar birrento, vai achar que Deus não gosta dele, mas não é. É ele que não gosta de Deus. Veja bem, irmãos, até pessoas maduras fizeram orações que tiveram não como resposta. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Paulo, ele ora por 3 vezes para que o Senhor tirasse dele um espinho na carne. E o Senhor fala não. Fala assim, olha, a minha graça te basta. Olha que coisa. Isso foi suficiente para Paulo interromper aquela oração e parar de orar naquele propósito. Tem gente que é teimosa, fica insistindo no propósito que Deus não está naquele negócio, e ele fica insistindo. Quer um exemplo? As pessoas, ao invés delas pedirem a Deus uma opinião antes de tomar decisão, elas tomam a decisão primeiro e depois querem pedir a bênção de Deus. Irmão, isso é um macete, um macetinho que a pessoa está tentando manipular o Senhor. Isso vai dar errado, para com isso. Primeiro, submeta-se a Deus, sujeite-se à vontade de Deus, e aí depois você tem certeza que Ele vai abençoar. Mas não faça isso. Esse jeitinho brasileiro, não sei se você entendeu, vou repetir de novo. O correto é a pessoa orar antes de tomar uma decisão importante, definitiva na sua vida. Ore ao Senhor, peça orientação, não. O que a pessoa faz? Ela vai lá, toma a decisão sem perguntar nada para Deus, sabendo lá no fundo que está errado. Depois que tomou a decisão que é irreversível, agora joga a bomba no colo do Senhor e fala, ô Senhor, abençoe, me tire dessa situação. Meu irmão, pelo amor de Deus, não façam isso. Olha, o Senhor, eu vou te dar um exemplo de pessoas maduras que tiveram a resposta não de Deus. Davi, depois dele pecar com Batseba, o Senhor havia desagradado daquela atitude de Davi. Aquela criança, ela fica doente para a morte, tá? Assim que era a situação da criança, e Davi vai fazer jejum, e Davi vai orar, e fica uma semana prostrado lá, e a resposta é não. O menino morreu, ele levantou, foi para o templo e foi adorar o Senhor. Pronto. É assim. Quando o Senhor fala para Moisés que ele não poderia entrar na terra de Canaã, Moisés orou ao Senhor, pediu para que permitisse. Um dia o Senhor fala assim, ô Moisés, tira esse pedido aí da lista de oração. Pronto. Moisés obedeceu. São coisas que a gente, no nosso ímpeto, a gente está querendo, está pedindo a Deus, Senhor, vai lá. O Senhor tem que repreender o profeta Samuel, o grande profeta Samuel. Ô Samuel, até quando que você vai ficar com dó de Saul? Eu rejeitei ele. Para com essa oração, rapaz. Para com isso. Está fora do propósito de Deus. Precisamos urgentemente entender qual é o propósito de Deus. Josué, irmãos, tinha um traidor no meio de Israel. Deus estava ali contando com Josué para desmascarar aquele traidor. Você vai ler isso aí. Lá em Josué capítulo 7. Lá no verso 10, o Senhor fala para ele, Senhor Josué, levante. Por que você está aí prostrado? Josué tinha rasgado as suas vestes, estava deitado no chão o dia inteiro clamando ao Senhor, mas tinha um erro ali dentro que precisava consertar. É aquilo que eu tinha falado no estudo passado. Irmãos, existem brechas que estão impedindo as nossas orações de serem respondidas. Uma vida de santidade é o segredo para orações serem respondidas. Olha, o Senhor quer nos ouvir.
As mãos dele não estão fechadas. Agora, Deus não vai desperdiçar milagre. E quando eu falo isso é que Deus não faz as coisas simplesmente para impressionar. O que Deus faz tem propósito. Eu queria falar para vocês aqui sobre uma situação muito importante, que é a situação de nós fazermos pedidos que vão contra a vontade de Deus. Aí como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Por que eu falei que a santidade é algo imprescindível para a nossa vida de oração, para uma vida cristã, para uma vida vitoriosa com Deus? Se você abrir aí Romanos capítulo 12, Paulo está falando assim, portanto, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E eu volto para o texto, primeiro texto que eu li agora, hoje, que foi o quê? Aquele que rejeita ouvir a lei de Deus. Até a sua oração é abominável. Por quê? Porque ele não vai ser transformado pela renovação do seu entendimento, que ele não está entendendo nada. Se ele não está buscando, ele não está entendendo. Se ele não está ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se ele não ouve, se ele não lê, se ele não dá crédito às palavras de Deus, como que ele quer falar palavras para Deus? Não faz sentido. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É importante você saber a vontade de Deus, ou pelo menos você se submeter à vontade de Deus, para que a sua oração seja eficiente. Senão você vai gastar muito tempo da sua vida jogando conversa fora. Uma das coisas mais importantes na vida do crente, ele não pode esquecer, é um princípio que Jesus deixou na oração, aquela oração que a gente chama às vezes de oração do Pai Nosso. Essa oração é uma oração muito importante. Jesus fala assim, portanto, olha, veja bem o que Jesus tinha falado antes. Eu vou ler Mateus capítulo 6, verso 5. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé na sinagoga. Não é problema você orar em pé, nem ajoelhado, nem nada. O que eles faziam aqui é por hipocrisia, é estar em pé enquanto todos estavam sentados para que eles fossem vistos. E nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Irmãos, não perca seu tempo orando com exibicionismo, falando aquelas palavras maravilhosas, amantíssimo e etc, coisas que você não usa no seu dia a dia e que você está tentando impressionar pessoas. Deus conhece o seu coração. Esse tipo de oração você vai perder tempo. Jesus fala, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, qual é o propósito? Para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa, queria aparecer? Pronto, apareceu. É isso que Jesus está dizendo. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto lhe recompensará. E orando, não usei de vãs repetições. Sabe o que é o maior problema da questão do secreto aqui? É que tem gente que quando ele chega na igreja, muitas vezes, numa reunião onde tem outros irmãos, ele quer orar, ora 10 minutos, 20 minutos, meia hora, dá uma oportunidade para o irmão deixar uma oração para introdução da reunião, ele quer tomar o tempo todo. Até essas orações longas assim que Jesus e Paulo também condenaram, porque muitas vezes condenaram que as orações longas com pretexto de humildade para às vezes saquear a casa das viúvas. E muitas vezes isso aí acontece nos dias de hoje. A pessoa quer se esconder atrás de uma máscara de santidade usando a oração como um pretexto. Não que você não possa orar uma oração longa, não que você não possa orar em grupo, mas que não seja para serem vistos pelos outros. Agora, no secreto mesmo, muitas vezes a pessoa não ora. Olha, no verso 7, Mateus 6, verso 7, e orando, não usem de vãs repetições. Irmão, tem gente que parece que
ele é um disco arranhado. Só fica repetindo, 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 repetindo. Toda vez que ele vai orar na hora de dormir, as palavras são as mesmas. Toda vez que ele vai orar, se é que ele ora quando acorda ou quando vai almoçar ou comer alguma coisa para agradecer a Deus, se é que ora, as palavras são as mesmas, aquela coisa mecânica. Você gostaria de conversar com uma pessoa desse jeito? Que toda vez que você chega perto dela, ela conta sempre os mesmos casos, ela conta a mesma história sempre, ela resmunga, reclama das mesmas coisas. Você gostaria de estar perto de uma pessoa assim? Imagine, irmão, o que você está fazendo com Deus? Você está cansando o ouvido do Senhor desse jeito? Para de ser mecânico, para de hipocrisia. Isso é hipocrisia, ficar fazendo esse tipo de oração. Ah, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, muito obrigado pela comida, pelo meu trabalho, me deu uma boa noite de sono. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Isso é oração, irmão? Você vai passar a vida inteira orando desse jeito? Qual é o sentimento que está envolvido nessas palavras? Deus não está precisando das suas palavras, não, irmãos. Deus precisa que nós tenhamos um coração quebrantado. A Bíblia fala que um espírito contrito e um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Agora ele fala assim, orando, não usem de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Claro que não. Irmãos, o que Jesus está falando, não adianta você ficar ali repetindo sempre as mesmas coisas se não tiver sentimento. Agora ele fala, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai sabe, vosso Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E por que é então, se Deus sabe o que a gente precisa, por que a gente ainda tem que falar com Ele? Porque Ele é nosso Pai, meu filho. Ele quer que você fale com Ele. Deus quer se relacionar conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos quebrantados, humilhados. A gente sabe que a gente está diante daquele que é todo-poderoso. E quando a gente está nessa situação, a gente não está falando acerca de Deus. A gente não está na nossa situação onde a gente ainda se sente um pouco seguro para debater com as pessoas, para falar sobre Deus. Não, a gente está totalmente nu diante de Deus. E quando eu falo nu, é no sentido de que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Não tem como se esconder diante dele. A gente está totalmente humilhado. A gente tem que estar quebrantado. A gente tem que saber com quem que nós estamos falando. Mas Deus quer que a gente fale com Ele, porque a oração é um tratamento no nosso espírito, é uma restauração na nossa alma. Aquele momento que a gente está ali, é um momento que a gente está falando com Deus, é um momento que a gente se vê tão pequenininho e vê a grandeza do Deus que a gente serve. E Jesus fala, portanto, orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Olha com quem nós estamos falando, o nosso Pai está no céu. Irmão, você já parou para pensar? Ele não está num palácio aqui no mundo, num trono aqui nesse mundo. Não é um reizinho qualquer aí que daqui a pouco está morrendo. Nosso Deus é eterno. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Irmãos, olha com quem que nós estamos falando. Venha o teu reino. Olha o anseio do nosso coração. Venha o teu reino. Eu já estou cansado desse mundo. Isso aqui eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Nós fazemos parte de um outro governo. Venha o teu reino para nós. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ó soberano. Soberano Deus. É a tua vontade que prevalece sobre a minha. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha a confiança de que Deus vai suprir. Ele é o Deus provedor. Às vezes nós queremos pedir a Deus o pão de toda a nossa vida para nós queremos administrar todo esse pão. Ah, Senhor, me dá aí 4 milhões e eu vou administrando isso pelo resto da vida. Não. É o pão nosso de cada dia, é a porção diária. É igual o maná. O maná caía todo dia. Na sexta-feira caía uma porção dobrada para que eles não saíssem para colher no sábado. Eles precisavam confiar em Deus todos os dias. O pão nosso de cada dia. Será que você está se alimentando desse pão todo dia? Será que você está tendo Cristo pela palavra de Deus, pela oração? Como que está sendo a sua vida? Você está deixando Deus trabalhar na sua vida espiritual? Senão você vai morrer espiritualmente, irmão. Vai ficar fraco, doente e vai morrer. Muitos já estão mortos, mas Deus pode ressuscitar você com uma palavra dessa. E ele fala,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Olha, irmão, você já parou para pensar o que você está falando? Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, você não recebe perdão. Quer ver? Vamos continuar a oração? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Depois do amém, Jesus continua explicando um princípio espiritual fundamental para que você tenha comunhão com Deus, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado faz com que ele vire o rosto para não ouvir as nossas petições. Então nós precisamos estar atentos para que os nossos pecados não venham fazer um muro que faz o ouvido do Senhor ficar tapado para nós, as suas mãos ficarem fechadas, porque as mãos não estão fechadas, o ouvido não está tapado, mas existe um impedimento que faz com que o Senhor vire o rosto e para que ele não ouça a nossa oração, o nosso pecado. Então, irmão, o que é que nos livra do pecado? O perdão do pecado. Mas Jesus falou que nós precisamos orar, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo. Jesus continua a falar aqui, eu estou lendo a oração do Pai Nosso, Mateus 6, do verso 9 ao 13. Mas no próximo verso, no verso 14, Jesus continua depois do amém. Por quê? Se perdoares aos outros as suas ofensas, também o vosso Pai, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, preste atenção, se você não perdoar, olha o que Jesus está falando, se você perdoar os outros as ofensas deles, também o vosso Pai que está no céu perdoará as suas ofensas. Mas se, porém, vocês não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Você já pensou o que é você orar sem ter recebido o perdão de Deus? Você já imaginou o que é você viver uma vida? Tem muitos crentes que estão me ouvindo aqui agora. Tem muitos crentes que têm 20 anos de crente, 10 anos, 5 anos, não importa quanto tempo. Mas eles estão vivendo com um fardo, uma mochila que eles estão carregando nas costas, porque eles não se sentem perdoados por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é bem provável que realmente você não foi perdoado porque você não sabe liberar perdão. Se arrependa, volte ao primeiro amor, clame ao Senhor, Senhor, eu preciso ter minhas orações respondidas, eu preciso voltar a ter comunhão com o Senhor. Me perdoa, Deus. Eu não quero fazer orações onde o Senhor vai falar não para mim, porque eu quero estar diante da tua vontade, eu quero ser transformado, eu quero receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que Deus falou no seu coração nessa mensagem. Por isso eu peço que você compartilhe com seus irmãos, com outros amigos, até pessoas que não conhecem o Evangelho, é importante ela entender essa realidade. Eu peço que você compartilhe. Você está autorizado a baixar essa mensagem como áudio, para passar para o WhatsApp, para Telegram, para compartilhar com outros irmãos. Peço que você também nos ajude a divulgar o nosso canal do YouTube, Curso Bíblico Online, do Instagram, nós temos lá a página do Instagram, Curso Bíblico Online, também a nosso canal do Telegram, Curso Bíblico Online. Convido a você a participar nessas 3 plataformas que a gente está atuando, colocando novidades, colocando às vezes estudos em forma de imagens, de textos, no nosso site www.cursobiblicoonline.com.br. Também é importante as pessoas conhecerem, muitos estudos bíblicos estão sendo colocados e ainda vão ser colocados ali. São ferramentas importantes. Peço que você ore pela minha vida, pastor Felipe Moraes, também pela vida do pastor Rafael Miquio, lá no Japão, meu parceiro do canal. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, as congregações onde nós participamos, né, diante do Senhor ali. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. A minha oração é para que Deus abençoe e tenha despertado o seu coração. Peço a você, ouça novamente essas mensagens. Ouça, deixe o Senhor falar no seu coração. Quando você estiver ouvindo, coloque um fone de ouvido. Esquece tudo que você está fazendo. Não faça nada que vai tirar sua atenção. Nada. Deixe só um momento reservado para Deus. Ele merece esse momento com você. Deixa Deus falar no seu coração. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo estudo, se Deus quiser.